Olá, pessoal, Santa Noite. Sejam bem-vindos, Salve Maria. Me confirmem se vocês estão conseguindo me ouvir. Me confirmem se vocês estão conseguindo me ouvir e se vocês estão conseguindo me ver direitinho. Me falem aí nos comentários, por favor. Tudo certo, né? Santa Noite, então, né, gente? Estou muito feliz por estar aqui hoje com vocês, né? Como vocês podem perceber, quem já participou de outras turmas da gente em consagração, o cenário agora está um pouquinho diferente. Espero que vocês tenham notado também que a qualidade da imagem está melhor, né? Porque agora a gente conseguiu equipamentos novos, bem melhores. Então as nossas transmissões vão ser ainda melhores, com mais qualidade. Por enquanto eu vou ficar aqui com esse microfone de radialista, de gamer, sei lá. Mas depois isso vai mudar, a gente vai também mudar isso daqui a partir da semana que vem, se Deus quiser. Mas por enquanto, temos aqui um improviso, mais um improviso muito bom, um improviso maravilhoso, né? Então, queria dar as boas-vindas a todo mundo. Nós estamos com quase 900 pessoas em um dos grupos e no outro a gente tá com 50, porque ele é um segundo grupo, né? Para as pessoas que forem entrando em primeiro, caso esteja lotado. Então, nós podemos dizer que a nossa turma de consagração tem quase 1.000 pessoas, o que é uma grande graça, né? Nossa Senhora tem realmente chamado muito as pessoas e nós agradecemos imensamente por vocês terem respondido a esse chamado. E para a gente começar, então, eu quero saber de qual cidade vocês estão me escutando. Coloque aí nos comentários para mim. De onde você é? Eu estou falando aqui de João Pessoa, na Paraíba, e eu quero saber de onde vocês são. Eu vi lá nas inscrições que tinha gente do Brasil inteiro. Eu quero ver esse povo aqui, tá certo? Então coloquem aí para mim nos comentários de onde você é, tá bom? Quero saber tudo. Já estou vendo aí gente dizendo que é daqui também, de João Pessoa, de Franca, em São Paulo, Pombal, na Paraíba, Rio Tinto, Recife, Brasília, Pedro Regis, Timbaúba, São João do Piauí, Ceará, mais gente de Recife, São Paulo capital, Conceição, Cabedelo, Itaporanga. Mandar um beijo, né? Um abraço pro interior inteiro da Paraíba, que eu amo, sou apaixonada. Um dia quero conhecer todos os lugares do interior. Rio de Janeiro, Santa Rita, Araruna, enfim. Pedra Bonita, gente. Eita, Guarabira, olha aí, Guarabira. Temos um guarabirense aqui também na produção. É muita alegria, gente, de receber todos vocês. E além do lugar de onde vocês estão falando, eu também quero saber se vocês fazem parte de algum ministério, de alguma comunidade, de algum grupo de oração, se vocês são da RCC, do ECC, EJC, enfim. O que é que vocês fazem parte? Você é ministro, você é coroinha? Me contem do que é que vocês também fazem parte na igreja. Se vocês não fazem parte, eu quero saber qual é a paróquia de vocês, tá? Me contem aí que eu quero saber, né? Ó, aí já tem gente, tem cerimoniário, tem gente que é cerimoniário. Telzinho tá com a gente. Acólito, Coroinha, SCC, Liturgia, Pastoral da Família, Comunidade Porta Fidei, um abraço, Comunidade Porta Fidei, o Apostolado, Jovens Sarados, SCC, Legionário, né, Legião de Maria, Doce Mãe de Deus, Ministério de Música do ECC. Que coisa boa, gente. Muito feliz por receber pessoas de todos os ministérios, de todos os apostolados, que a nossa igreja é muito linda, né? A gente consegue, nesses momentos, abraçar todo mundo se juntar, todo mundo se unir no mesmo propósito. Isso é muito, muito bom. Nossa Senhora fica muito feliz. Então, estou muito feliz de conhecer vocês um pouquinho melhor, de saber de onde vocês são. E vou começar também me apresentando, né? Eu sou Maria Catarina, tenho 26 anos. Me casei agora em janeiro, então estou muito feliz porque é a minha primeira turma de consagração online, né? Que eu estou casada, então é uma grande alegria para mim, né? Poder viver esse momento junto com vocês. E faço turmas de consagração há muitos anos, mas as turmas de consagração online elas começaram em 2023. Então nós agora estamos na nossa sétima turma online de consagração a Jesus pelas mãos de Maria. E para nós é uma grande alegria, né? Eu tenho esse apostolado no Instagram e vocês provavelmente vêm desse Instagram, né? Vocês vêm do Instagram. E lá a gente tenta propagar, fazer Jesus e Maria conhecidos e amados, e principalmente com esse trabalho de consagração a Jesus pelas mãos de Maria. E faço também turmas de consagração nas paróquias aqui da minha cidade e também turma de consagração a São José, né? E aí, quem sabe também a gente um dia não tem uma turma de consagração a São José online. Tem muita gente me pedindo. Quem sabe a gente não tem um dia, né? Mas enfim, então eu estou muito feliz de receber vocês aqui hoje. E
quero já começar explicando para vocês como é que funciona. A gente sempre vai começar fazendo oração, a gente sempre vai rezar. E aí depois a gente sempre vai dar início ao conteúdo. E eu sempre gosto de trabalhar com slides. Eu gosto muito de slides. Então eu sempre vou apresentar slides para vocês com um resumo do conteúdo que a gente vai falar no dia. E não se preocupem, porque sempre vou disponibilizar esses slides no grupo, certo? Eu sempre vou disponibilizar tudo no grupo, então não se preocupem, certo? Podem prestar atenção, que depois vocês vão ter acesso, para quem gosta, né, depois de reler, vocês vão ter acesso aos slides, tá? Então vamos começar, porque hoje é o primeiro dia, mas já tem muita coisa para falar, viu? Vamos começar, né? Então, pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E também quero já dizer para vocês, né? Porque eu preciso primeiro contar para poder depois a gente rezar pedindo isso, né? Toda turma de consagração, a gente tem a tradição de sempre colocar um padrinho, um santo padrinho daquela turma de consagração. E a gente já teve vários padrinhos. A gente já teve São Luís Maria, já teve São João Paulo II, os Pastorinhos, São Miguel Arcanjo. Mas essa turma ela é muito especial. Por quê? O dia da nossa consagração, como eu já expliquei para vocês lá no Instagram, o dia da nossa consagração vai ser no dia da memória do Imaculado Coração de Maria, mas também é o dia de Santo Antônio, né? Santo Antônio de Pádua, Santo Antônio de Lisboa, é tudo mesmo Santo Antônio. E vai ser no dia dele, dia 13 de junho também, né? Veio essa providência do céu de ser no mesmo dia da memória do Imaculado Coração de Maria. Então, nada mais justo do que Santo Antônio ser o padrinho da nossa turma. Por isso que ele já está aqui atrás, ó, intercedendo por nós. Então, o nosso padrinho da nossa turma vai ser Santo Antônio. E todas as dificuldades que a gente for ter nesse caminho de consagração, nesse período de aprofundamento espiritual, porque apareceram muitos desafios, viu? Nós vamos pedir a intercessão de Santo Antônio, porque ele é o nosso padrinho, tá certo? Então, já vou deixar isso aí para vocês saberem a quem recorrer quando acontecer qualquer coisa, quando vier vontade de desistir, quando desanimar. Nós vamos pedir a intercessão de Santo Antônio, que foi o martelo dos hereges, né? Um grande intercessor que nós temos no céu e um grande servo de Nossa Senhora. Então, ele vai ser o nosso padrinho, tá certo? E aí a gente sempre vai pedir a intercessão dele. Então, já vamos começar dizendo: Santo Antônio, rogai por nós. Ele é o nosso padrinho, tá bom? Mas então, vamos começar vamos começar a ver o nosso conteúdo, vamos começar a ver os nossos slides, certo? E aí vocês não se preocupem, porque eu sempre vou deixar para vocês lá no grupo. E eu vou falar, inclusive, para vocês onde vocês vão encontrar esses slides hoje, tá? Não se preocupem. Quero começar falando um pouco, apesar de já ter começado a falar, né? Mas vou falar um pouquinho mais. Quero começar falando um pouquinho para vocês sobre a nossa missão. Qual é a nossa missão? Por que a gente organiza essas turmas, né? Nós carregamos o nosso coração, e sempre que eu digo nós é porque eu não faço nada aqui sozinha, né? Agora aqui mesmo está a Cecília, que é meu braço direito, e Marcos, que é meu marido, a gente faz isso tudo juntos, né? Então, nós temos essa missão de fazer Jesus e Maria mais conhecidos e amados, falar sobre eles, levar os corações das pessoas a se aproximarem dele. E desde que a gente começou a fazer as turmas de consagração online, que é a nossa maneira de tentar realmente fazer isso, né, de Jesus e Maria e São José serem mais conhecidos, eu não sei, como eu disse no Instagram, né, eu nem quero contar quantas pessoas já foram atingidas, quantas pessoas já se consagraram. Inclusive, já quero saber e quero que você me diga aí nos comentários se você já fez alguma turma de consagração comigo ou é a sua primeira vez comigo, tá? Botem aí pra mim nos comentários se você já participou de alguma turma de consagração comigo. E se você participou, também quero saber qual é a turma, viu? Mas também quero saber se é a primeira vez, certo? Mas assim, ao longo desse tempo, por nós já passou muita gente, graças a Deus, né? E hoje nós estamos celebrando a alegria de viver a 7ª
turma de consagração, o que é muito simbólico, né? Porque 7 é o número da perfeição, é o número de Deus. Então, isso é uma grande alegria para nós. Para além disso, a gente também faz pregações em paróquias, em movimentos, em pastorais. A gente sempre está, todo final de semana, nossos finais de semana são bem badalados, servindo em AJC, servindo em EAC, em Crismas, né? Sempre ajudando o pessoal nas pregações, que para nós é uma grande alegria. Então, ó, tem muita gente que já participou de outras turmas conosco. E isso para nós é uma grande alegria, né? Ver que vocês estão voltando agora para viver mais uma vez esse momento com a gente. Então, desde agora já peço a vocês que me acompanhem lá no Instagram, porque a gente busca fazer esse trabalho de apostolado lá, sempre postar conteúdos voltados para esse fim, né? Que é fazer Jesus e Maria conhecidos e amados e propagar de fato a fé católica, né? Então, se você ainda não me segue, me siga lá para acompanhar tudo que a gente posta, tá? E uma outra coisa importante, e agora eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque a gente vai começar falando um pouco sobre como vai funcionar a nossa turma e o que é necessário. Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção, certo? Ainda não é o conteúdo de fato do tratado, porque primeiro a gente precisa dar essas orientações, certo? O que é que acontece? Primeiro, o que é que nós precisamos para a consagração? O que é que a gente precisa? As pessoas me perguntam às vezes no Instagram, quando eu boto caixinha, as pessoas perguntam isso. O que é necessário? O que é que eu preciso para me consagrar? Então, primeiro de tudo, o que nós precisamos? Nós precisamos ser batizados, ter a primeira comunhão e poder se confessar e comungar, certo? Se a gente não tem esses sacramentos, a gente ainda, infelizmente, não pode fazer a consagração a Jesus pelas mãos de Maria, pelo método de São Luís Maria Grignion Montfort. Por quê? Porque para poder a gente oficializar a nossa consagração, nós precisamos ir para a Santa Missa e comungar, certo? Se a gente não comungar, o método de São Luís Maria, ele não vai se concretizar, porque foi assim que ele dispôs, tá? Então, ele não vai ficar ali 100% firmado. Então, é necessário que a pessoa seja batizada, que ela tenha a primeira comunhão e que ela tenha a possibilidade de se confessar, né? E de comungar, tá certo? Se existe algum impedimento, alguma irregularidade, a pessoa, infelizmente, não vai poder oficializar agora a sua consagração a Jesus pelas mãos de Maria. Mas se você está numa dessas situações, eu lhe peço que você participe como ouvinte, que você viva esse momento espiritualmente, participe das formações, vá adquirindo informação, vá aprendendo mais sobre Nossa Senhora. Agora você não vai poder oficializar a sua consagração, mas busque essa vida na graça, busque se regularizar com os sacramentos. A consagração vai te ajudar a sentir esse desejo, né? Quantas pessoas já passaram por nós e que tinham algum desses impedimentos e queriam tanto se consagrar, ficaram tão apaixonados que buscaram se organizar para poder se regularizar com os sacramentos, né? Então, não desista, não simplesmente agora, se você tem algum desses impedimentos, fecha o YouTube e vai-se embora. Calma, fica aqui com a gente, seja ouvinte e participe, certo? E aí, o toque da graça vai agir em você, certo? Então, fique aqui conosco. Esse é o primeiro ponto, tá? Segundo ponto, a nossa turma de consagração, ela é baseada nos escritos de São Luís Maria Grignion Montfort, que eu vou explicar já já quem foi ele, eu vou explicar já já a importância do livro dele, mas toda a estrutura da consagração ela é baseada no tratado, que é esse livrinho, né, que São Luís Maria escreveu. E aí esse tratado pode ser de qualquer editora, vocês vão encontrar esse tratado de qualquer editora. Tem da Vozes, tem da Paulus, tem da MBC, tem da Eclese, tem de várias editoras diferentes. Por exemplo, eu aqui agora estou com dois. Estou com esse aqui da Vozes bem antigo, verdinho, não sei nem se faz mais essa capa. E tô com esse daqui da Eclese. Qual é a diferença entre eles? Muito pouca. O conteúdo é o mesmo. O que vai mudar entre eles é a questão de tradução e principalmente questão de organização. Esse da Vozes, ele é organizado de um jeito diferente de como, ou melhor, esse da Vozes é organizado de um jeito diferente de como esse da Eclésia é organizado. A nossa consagração, ela é dividida, baseada no tratado da Vozes, certo? Então, se você ainda for adquirir, se você ainda for comprar, eu sugeriria que você escolhesse o da Vozes, porque a nossa consagração já é organizada baseada na divisão desse livro. Mas se você já comprou esse outro, você já tinha, você pretende comprar esse porque acha melhor, acha mais bonito, não tem problema, tá? O que vai só acontecer é porque vocês vão perceber que a nossa turma ela é dividida como é dividido da voz. Então, você vai ter que dar aquela procuradinha lá no seu livro para poder encontrar exatamente onde está a parte até onde eu fui naquela formação. Mas também não vai ser muito trabalho, não. Inclusive, ainda agora eu estava ali parando para
olhar e eu percebi que esse da Eclésia, ele é dividido em duas partes. A primeira parte dele vai até o capítulo 3, o artigo 2 do da Vozes. Então, assim, para vocês perceberem, ele é dividido de uma forma diferente, certo? Mas não tem problema se você já tiver comprado da Eclésia, certo? Não tem problema algum. E aí, outra coisa. Não tô podendo comprar o livro físico agora, apesar de que o livro é baratinho. O livro é R$ 12 na Amazon, por exemplo, né? E em lojas católicas, que é melhor ainda de comprar, ele é R$ 30 no máximo. Então, assim, é um livro barato. Mas a gente sabe que tem pessoas que não estão podendo comprar, estão apertadas. Então, não tem problema, certo? Nós vamos disponibilizar um drive, eu vou falar melhor disso depois, mas nós vamos disponibilizar um drive onde vão ficar todos os arquivos da consagração. Os slides, tudo que eu for falando, eu vou colocar nesse drive para vocês terem acesso. E nós vamos também colocar lá, já está na verdade, um tratado em PDF. Então você pode ler pelo seu celular, você pode ler pelo computador e vai estar lá em PDF, tudo certinho, tá? Mesmo conteúdo, sem dificuldade alguma. Outro meio também que vocês têm de acessar o tratado é através de audiobook. Eu amo audiobook. Audiobook é aquele tipo de livro que você deixa tocando e ele é como se uma pessoa estivesse lendo para você. Que é muito interessante, porque às vezes a gente não está com tempo para parar para ler o livro. Então você pode ir escutando enquanto você está fazendo alguma coisa em casa, enquanto você está dirigindo, certo? Então é muito interessante, tá? E além disso, tem gente que gosta de ir escutando enquanto lê, porque reforça a atenção. Bem interessante também. Então eu vou colocar lá no grupo o link também desse audiobook, que tem todo o livro que a gente vai usar já narrado para você escutar, tá certo? Então são essas três maneiras de acessar o tratado. Ou você vai comprar o livro físico, ou você vai ter acesso a ele de forma digital pelo PDF que vai estar no Drive, ou você vai acessar ele através de audiobook, que é o livro narrado, e aí você vai acompanhar ele através do áudio, tá certo? Uma outra coisa importante e necessária até demais para a gente se consagrar: buscar os sacramentos e a vida de oração. Vocês vão perceber ao longo do tempo, eu vou falar muito de sacramento, eu vou falar muito de vida de oração, que a gente não consegue se consagrar se a gente não tem vida de oração. Porque não faz sentido. Pode ser que você não tenha ainda, mas a consagração ela vai te dar esse pontapé de buscar a vida de oração. Então busque desde já pedir a Deus todos os dias, rezar ao Espírito Santo e pedir para você viver esse processo, esse caminho de consagração da melhor forma possível, da forma que o Espírito Santo te conduzir. Por isso é necessário rezar, né? Então isso é uma coisa muito importante. No fim do nosso processo de formação, eu vou indicar para vocês, vocês vão precisar se confessar para poder ir para a Santa Missa e comungar. Então, também é necessário a confissão no fim da preparação para a consagração, tá? E aí cada um vai procurar na sua cidade, na sua paróquia ou em paróquias próximas. E no fim também desse processo, nós vamos participar da Santa Missa. E eu já peço, gente, não se afobem. Catarina, eu sou de outra cidade, como é que vai ser isso? Na minha paróquia não vai ter missa de consagração como vai ter aí em João Pessoa, como é que eu faço? Eu tô aperreada. Não se aperreiem com absolutamente nada. Eu garanto a vocês que todas as informações que forem necessárias, eu sempre vou dar para vocês, tá certo? Sempre vou falar. Sempre vou falar nas formações ou vou colocar no grupo. Então não se preocupem. Posso pedir para vocês não se preocuparem, dizer que nem Jesus disse no Evangelho ontem: não se perturbe o vosso coração. Não precisam se perturbar, vai dar tudo certo. Eu vou explicar bem direitinho o processo de como pessoas de outras cidades fazem para poder se consagrar, mesmo na sua paróquia não tendo uma missa de consagração. Não tem problema nenhum, certo? Não tem problema nenhum. Inclusive, podem me questionar: Catarina, você marcou para o dia 13 de junho, mas na minha cidade não vai ter missa nesse dia. Não tem problema, você pode se consagrar num dia que tenha missa na sua cidade. Não tem problema nenhum, certo, gente? Eu vou dizer o que eu digo toda turma e tem que ser o mais importante para a gente. A única coisa que importa é a gente abandonar o pecado e amar Nossa Senhora. O resto é resto, certo? Guardem essa frase no coração de vocês. A gente vai buscar abandonar o pecado e vai buscar amar Nossa Senhora. O resto é resto. Tudo é detalhe. Todo o resto é detalhe. Se a gente focar nisso, todo o resto vai se organizar, tá certo? Então não se preocupe, porque eu sempre vou dar todas as orientações que forem necessárias, tá certo? E o último ponto e um dos mais importantes: precisamos de compromisso. Quantas pessoas a gente conhece, às vezes até a gente mesmo, que se propôs a fazer o curso de consagração, se propôs a ler o livro, se propôs a fazer as orações, mas desistiu no meio do caminho porque não teve compromisso. Então a gente precisa ter compromisso.
Tudo na vida da gente, se a gente não tiver compromisso, não dá certo. Eu não posso acordar a hora que eu quero e chegar no trabalho a hora que eu quero. Eu não posso estudar o que eu quero. Eu não posso fazer o que eu quero no trabalho. Eu preciso de compromisso. Eu tenho que ter um horário para chegar no trabalho, um horário para chegar na escola, um horário para voltar, um horário para almoçar. Se eu não tiver, minha vida fica desorganizada. E eu vou ser despedido, vou reprovar de ano, vou ficar de recuperação, não vou passar numa prova, não vou passar num vestibular, não vou passar numa pós, não vou passar num concurso. Mas às vezes a gente acha que com as coisas de Deus a gente leva de qualquer jeito. Não pode. Entendam que a partir de hoje vocês estão começando um processo de formação, um processo de estudo. Estudo é uma coisa séria. Então nós precisamos todos os dias de ali um tempinho para ler o tratado ou escutar o tratado, fazer as nossas orações. Não estou pedindo para você 1 hora do seu dia, não estou pedindo para você 2 horas do seu dia, mas é importante a gente reservar ali 20 minutinhos, 30 minutinhos do nosso dia para a consagração. Senão, vai ser mais uma turma que a gente não termina. Então, precisamos de compromisso, tá certo? Terça-feira de noite é o meu momento de assistir a formação. Ou então, não posso. Então, eu vou reservar quarta-feira de noite para assistir a formação. Como eu já divulguei para vocês e vocês sabem, todas as nossas formações elas ficam gravadas. Mas isso é perigoso. Por quê? Porque você pode dizer: "Não, amanhã eu assisto. Não, amanhã, depois de amanhã eu assisto", e não assistir nunca. Então não tem problema você não conseguir assistir ao vivo, mas programe seu horário para você conseguir assistir, certo? Porque senão vai acontecer o que acontece com muita gente, vai criando uma bola de neve. Quando chega lá na terceira semana de oração, você não diz que se desespera dizendo: "Ai, meu Deus, não consegui, não vou conseguir me consagrar porque perdi as formações, posso fazer uma maratona". Aí o WhatsApp da gente fica latado, né? Então, tente se organizar. Você pode pegar a formação, dividir ela, quebrar ela. Todo dia você escuta um pouquinho, não tem problema, certo? Mas é necessário esse compromisso, tá bom? E eu já vou falar sobre isso hoje. A gente vai precisar fazer orações para se consagrar. Se você não se organiza para fazer as orações todos os dias, vai se embolotar e você não vai conseguir fazer as orações direitinho. Então, é necessário esse compromisso, tá certo? Então, vamos nos organizar para poder a gente ter esse compromisso. Tudo certo? Estão prestando atenção? Tudo ok? Espero que esteja tudo ok por aí. Como é que vai funcionar a nossa turma de consagração? Hoje nós vamos estudar a introdução do livro e parte do primeiro capítulo. O livro do tratado, ele tem, o da Vozes, né? Ele é dividido em introdução mais 8 capítulos. O livro da Eclese, como eu disse, a organização é diferente. Então eu vou focar na organização da Vozes, que já é como a gente divide aqui a turma de oração, ou a turma de consagração. Então, o livro ele tem 8 capítulos, certo? E todos os dias a gente vai ter um cronogramazinho de até onde a gente vai estudar. Por exemplo, hoje a gente vai ver a introdução e parte do primeiro capítulo. Então, vai ficar para vocês como tarefa de casa ler isso que a gente viu na formação de hoje. Então, eu trago, exponho para vocês o que tem no livro e vocês em casa vão ler. Vocês vão ler ao longo da semana até a próxima formação. Tá entendido? Tudo certo? Então, vocês vão fazer essa leitura de até onde eu falei durante aquela semana. Então, hoje nós vamos ver a introdução e parte do primeiro capítulo. Dia 12 veremos o resto do primeiro capítulo, o segundo. Dia 19, o terceiro e o quarto. Dia 26, o quinto. Dia 2 de junho, o sexto e parte do sétimo. E no dia 9, o resto do sétimo e o oitavo capítulos. Certo? E aí a nossa consagração no dia 13 de junho. E o nosso período de oração? Nós precisamos fazer, São Luís Maria fala que nós precisamos fazer orações para a gente poder se consagrar. Precisamos nos preparar espiritualmente. As nossas orações, que são propostas por São Luís Maria, não é uma oração espontânea, não é uma oração que a gente vai tirar da nossa cabeça, é uma oração que São Luís Maria já nos disse qual a gente teria que fazer para poder se preparar. As nossas orações começaram no dia 11 de maio, certo? Então, a gente vai começar o nosso período de oração no dia 11 de maio e nós acabaremos as nossas orações no dia 12 de junho, que é um dia antes da nossa consagração, tá certo? Esse período de oração, ele é dividido em 4 etapas. Primeiro, nós viveremos o período de orações preliminares, que São Luís Maria fala, e esse período de oração ele vai servir para que a gente possa se desapegar do mundo. É o clamor ao Espírito Santo para que a gente se desapegue do mundo. Depois, a segunda etapa é o que ele vai chamar de primeira semana de fato de oração, em que a gente vai buscar se desapegar de quem nós somos. E assim a gente vai poder conhecer mais. Conhecendo quem nós somos, nós vamos nos desapegar do nosso eu.
Depois, na semana seguinte, que ele vai chamar de segunda semana de oração propriamente dita, nós vamos buscar conhecer melhor Nossa Senhora. Então, primeira etapa de oração, me desapegar do mundo. Segunda etapa de oração, me desapegar de mim. Essa terceira etapa de oração, conhecer mais Nossa Senhora. E na última etapa de oração, que ele vai chamar de terceira semana de fato de oração, a gente vai conhecer melhor Jesus, certo? Então é uma escadinha. Me desapego do mundo, me conheço melhor e assim desapego de mim. Conheço mais Nossa Senhora e por último eu conheço Jesus, chego a Jesus. Então esse é o cerne da nossa consagração. É a gente conhecendo Nossa Senhora, poder chegar até Jesus, tá? E aí começa o desespero. Que orações são essas? Como é que eu vou saber? O que é que eu faço? Meu Deus, socorro. Calma. Aqui na nossa turma de oração vai ter tudo. Eu tô querendo chamar de turma de oração. Por quê? Porque é turma de oração mesmo, né? A gente se junta para rezar. Na nossa turma de consagração a gente vai ter tudo. Não se preocupem. O que é que acontece? Se todo mundo aqui está no grupo do WhatsApp. Se tem alguém que não está no grupo do WhatsApp, por favor, coloca aí nos comentários. Por quê? Todo dia lá no grupo do WhatsApp nós vamos mandar as orações que vocês têm que fazer naquele dia, certo? Então não se preocupem, porque é só vocês rezarem o que vai estar no grupo. Não tem problema algum, tá? Não precisam se preocupar. A partir do dia 11 de maio, Maria Júlia, que é outra pessoa da nossa equipe, vai colocar lá todos os dias quais orações vocês devem fazer, tá bom? Então não precisam se preocupar. E, além disso, nós também temos um outro jeito de você encontrar as orações. E não só você saber quais orações vocês têm que rezar no dia, mas também eu organizei para vocês todos os pontos que vocês vão ter que ler do tratado todos os dias, até chegar na consagração. Para poder não chegar daqui a 2 semanas e vocês, meu Deus, Catarina, não li nada do tratado ainda, me desorganizei, e agora o que é que eu faço? Tudo bem, eu organizei para vocês um cronograma. E nesse cronograma vai ter o que vocês têm que fazer todos os dias até o dia da consagração, certo? E eu vou mostrar para vocês esse cronograma aqui. Ó, prestem atenção. No nosso cronograma é um PDL, é um PDF, é tipo um e-book, certo? Nesse e-book vai ter o cronograma ele é dividido em semanas. Então, são 6 semanas, né? Porque são 6 formações. E tem o que vocês têm que fazer todos os dias. Então, por exemplo, ó, hoje a gente teve a primeira formação. Então, inclusive, se você quiser imprimir, você pode dar o check, certo? E aí, eu coloquei para a gente começar a fazer a leitura do tratado a partir do dia 8 de maio, sexta-feira, para poder se organizar, quem ainda não comprou, poder comprar, ou imprimir, ou encontrar o audiobook, ou enfim. Mas quem já quiser começar a ler de agora, já pode começar. Quem já começou, maravilhoso, melhor ainda. Aqui nesse cronograma, eu dispus pontos que vocês vão ter que ler todos os dias do tratado para poder conseguir ter terminado ele até a nossa consagração. Catarina, como assim você está dizendo pontos? Porque o Tratado da Vozes, que eu disse a vocês que é como é dividido nossas formações, ele é dividido em pontos, certo? Quem tiver o Tratado da Vozes vai conseguir ver. Eu não sei se eu consigo mostrar, mas, ó, por exemplo, aqui, ponto 126. Acho que não vai dar para ver. Mas, enfim. Ele é dividido em pontos. Cada ponto desse livro é como se fosse um parágrafo. Então, nesse cronograma, eu coloquei todos os pontos que vocês vão ter que ler naquele dia. A leitura, minha gente, é muito curta. O tratado é um livro pequeno, vocês estão vendo? Pequenininho. Esse daqui da Eclésia é até maiorzinho, mas ele é bem fininho. E aí vocês vão conseguir fazer uma leitura de mais ou menos 3 páginas, 2 páginas por dia. Isso vai ser o suficiente. Então é muita pouca coisa mesmo, tá? Inclusive, quem quiser ler mais do que o que está proposto no cronograma, maravilhoso. Significa que você vai poder acabar o tratado antes e ainda vai conseguir ficar relendo, revisando, enfim. Então isso daqui é só para a gente poder se organizar, tá certo? Eu aconselho muito que vocês sigam. Se vocês seguirem, vai dar tudo muito certo, tá? E aí, a partir do dia 11 de maio, vai ter, além da leitura do tratado aqui no programa, quais orações a gente tem que fazer. Então, por exemplo, ó, pode ver aí, se vocês conseguem dar zoom mais. A partir do dia 11 de maio, tem dizendo que começam as orações preliminares. Que orações preliminares são essas? Aí você vai lá no final do e-book, né, do cronograma, e aí vai ter lá, orações preliminares, essa e essa. Então, reze essas, certo? Então, além de ter no grupo, lá no grupo, vai ser colocado qual oração você tem que fazer, e a gente também vai colocar no grupo quais pontos você deve ler no dia, para você não ter nem o trabalho de abrir o cronograma,
você também pode acessar pelo cronograma tudo que você tem que fazer naquele dia, que orações você tem que fazer, certo, minha gente? Então, assim, mamão com açúcar. Só falta eu pegar vocês, sentar vocês na cadeira e botar vocês pra lerem o tratado, porque aqui tá muito mamão com açúcar, certo? Quero todo mundo consagrar dia 13 de junho, sem desculpas, certo? Sem desculpas. Então, vocês podem também imprimir para ficar pegando ali através do cronograma, né, de forma física, não tem problema. Ou vocês deixam ali, manda para uma conversa só com você no WhatsApp e fica olhando ali, enfim. Tudo certo, entendemos o cronograma, isso é uma forma de ajudar a gente a se organizar, tá certo? E vocês podem, eu coloquei os quadradinhos para vocês irem dando check conforme os dias forem se passando, tá bom? Então esse daqui não tem nem o que reclamar, tá certo? E agora a gente vai começar propriamente dito a nossa formação da consagração, tá? E eu quero que vocês prestem muita atenção, porque isso daqui é a parte mais importante, não só de hoje, como de toda a nossa turma de consagração. Tá todo mundo aí? Vocês estão animados? Vocês estão gostando? Estão gostando da organização? Gostaram do cronograma? Tudo certo? Comentem aí comigo. Você já tem o tratado? Não tem ainda? Tem que ir atrás? Como é que é? Quero que vocês prestem muita atenção agora nisso que eu vou dizer, tá? Isso daqui é uma coisa que só tá lá na frente do tratado, mas para mim é uma das partes mais importantes dele. E eu quis adiantar, porque se a gente entender isso daqui agora, todo o resto vai ser diferente. Tudo vai ser muito diferente. Olha o que é que São Luís Maria vai nos falar sobre a consagração, sobre a busca da consagração. Olha só. Como o essencial desta devoção consiste no interior que ela deve formar, não será igualmente compreendida por todos. Uns ficarão no que é exterior e não passarão além, e estes serão a maioria. Outros, e serão um pequeno número, penetrarão no interior da devoção, mas subirão um degrau. Quem subirá ao segundo? Quem chegará ao terceiro? E quem aí se estabelecerá de uma maneira permanente? Só aquele a quem o Espírito de Jesus revelar este segredo. Será ele próprio quem conduzirá a alma fidelíssima para lá, para avançar de virtude em virtude, de graça em graça, de luz em luz, até que chegue à transformação de si mesmo em Jesus Cristo, a plenitude da sua idade na terra e da sua glória no céu. Então prestem muita atenção no que São Luís Maria está nos dizendo. A consagração a Jesus pelas mãos de Maria, ela é uma coisa interior. A consagração, ela é uma busca interior. Que vai refletir no exterior? Vai refletir no exterior. Mas ela nasce no interior. Por isso, ela não vai ser entendida por todos do mesmo jeito. Nós temos 1000 pessoas no grupo quase. Cada um vai entender de um jeito diferente. Porque cada um vai querer entender de um jeito diferente. Alguns ficaram só no que é exterior. E, minha gente, eu peço, pelo amor de Deus, eu não estou falando o nome de Deus em vão, porque de fato é pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não se prendam, não fiquem presos ao exterior. A nossa turma nem começou ainda e já tem gente vindo perguntar: Catarina, e a cadeia? Catarina, e a blusa do dia da consagração? Catarina, qual a roupa que é para ir no dia da consagração? E eu posso botar uma medalha na cadeia? Gente, isso tudo é detalhe, certo? Eu entendo que a gente fica animado, a gente fica ansioso, a gente quer preparar tudo, a gente fica sonhando, a gente já viu outras pessoas fazendo e a gente também quer viver aquilo, mas eu peço a vocês que entendam que isso não é nem de longe o mais importante, tá? Nem de longe. Muito mais vale e muito mais é importante que o nosso coração esteja acorrentado a de Nossa Senhora do que a gente esteja usando uma cadeia no braço. E eu vou falar para vocês, essas coisas exteriores, elas também são importantes. São Luís Maria diz isso, mas elas não são o mais importante. A partir do momento em que vocês entendem isso, a consagração de vocês vai ser totalmente diferente. A gente sabe que hoje tem um lado bom e tem um lado ruim. A consagração se popularizou bastante. O lado bom, graças a Deus, está todo mundo conhecendo a consagração. Nossa Senhora está sendo mais conhecida, mais amada, mais louvada. Mas também tem um lado ruim. Tem muita gente caindo em modinha. Prestem atenção, tem muita gente caindo em modinha, achando que a consagração é colocar uma pulseira no braço. Gente, isso não é consagração. Né? Não é, São Luís Maria não fez o tratado para a gente colocar uma pulseira no braço. Não é para isso. A consagração, ela é um modo de vida. A consagração é um compromisso. A consagração é uma busca de aprofundamento espiritual. É um sim que a gente está dando à igreja. É o sim que a gente está dando à Nossa Senhora. Como eu disse a vocês e repito, é o lema, né? Nós precisamos abandonar o pecado e amar mais Nossa Senhora. O resto é resto. Todo o resto é superficialidade.
E olhe que, passando desse exterior, ainda tem níveis interiores. Então, não é nem só não se prender ao exterior, mas é a gente avançar também no interior. Então, vamos abrir o nosso coração e pedir ao Espírito Santo que a gente conheça os segredos que ele quer nos revelar da sua esposa amada através da consagração. Porque cada pessoa vai receber de um jeito diferente. É como aquelas sementes que Jesus fala, né, que foram lançadas. Umas ficaram ali no meio do caminho, nem conseguiram chegar, nem pegar a raiz. Outras foram comidas pelos passarinhos, outras foram queimadas pelo sol, mas só algumas conseguiram ser plantadas e formar raízes e crescer. A gente quer que a nossa alma forme raiz e cresça ou que fique na superficialidade. Se for para ficar na superficialidade, eu lhe digo sem medo, não vale a pena fazer a consagração. Eu sou a sua maior desincentivadora. Eu sou a sua maior desincentivadora. Se for para ficar numa vida rasa, não vale a pena fazer a consagração. A consagração não é para quem já é santo, mas é para quem quer ser. A gente tá aqui caindo e levantando, mas a gente tá tentando. Então a consagração é para esses, certo? Então, queiram se abrir à interioridade, à vida interior. Isso é o mais importante. Cadeia, blusa, deixe para depois. Nem pense que isso existe agora. Ah, Catarina, é porque eu quero me organizar. Posso te pedir uma coisa? Olha aqui nos meus olhos. Posso te pedir uma coisa? Seja desorganizada? Pode ser. Mas seja desorganizada. Eu tô pedindo a você, eu sou formadora. Vou usar até minha moral. Eu sou formadora. Seja desorganizada. Às vezes a gente precisa ser um pouquinho desorganizado se for para isso, mas se for em nome de uma vida interior, de uma profundidade. Os apaixonados, eles não calculam. Quem ama não calcula, não fica pensando no. Não, vamos viver cada dia, cada momento, cada formação, cada leitura do tratado, cada oração que a gente vai fazer é o mais importante. Se a gente ficar muito preocupado com o que está ao redor, o Espírito Santo vai falar com a gente não vai escutar. Então, peço a vocês, por favor, não vamos fazer a consagração à modinha. Não vamos fazer a consagração um dia bonitinho que a gente posta foto no Instagram. Não é o mais importante, nem de longe é o mais importante. Viva a sua consagração no silêncio. Faça desse período um período você, Jesus e Nossa Senhora. Mergulhe nesse mistério. Se você puder, nem diga a ninguém, para não ter. O demônio escuta também e aí vai mais tentação. Vamos fazer no silêncio, não vamos postar, vamos viver isso a gente com Deus, certo? Vai ser uma outra quaresma, uma quaresma mariana. Não são 40 dias, mas são 33, mais de 33, né? Então vamos lá, tá certo? E aí eu quero começar, eu coloquei aqui o texto que eu começo, mas eu peço que vocês leiam em casa, porque é um texto longo, né? Vocês já estão em casa, mas enfim, vocês leiam depois, né? Porque é um texto longo e a gente vai se distrair se eu parar aqui para ler. O que é que tem aqui? Tem um relato do Gênesis que vocês já estão cansados de saber, eu acho, né? Basicamente o que acontece? Deus cria o homem, Deus cria a mulher, coloca os dois ali no jardim do Éden, que era o próprio céu, que era o paraíso, e fala para eles o seguinte: ó, vocês podem comer dos frutos de todas as árvores desse jardim aqui. Vocês só não podem comer o fruto de uma árvore, que é a árvore da ciência do bem e do mal. Porque se vocês comerem o fruto dessa árvore, vocês vão morrer com certeza. E aí, ok. Adão e Eva dizem: tá certo, Deus. Sem problema nenhum, vamos comer dos frutos de todas as árvores, menos daquela dali que o Senhor mandou. Mas aí as escrituras vão dizer pra gente que a serpente, que era o mais astuto de todos os animais, apareceu para Adão e Eva e disse para Eva, perguntou para Eva o seguinte: é verdade que Deus os proibiu de comer do fruto de toda árvore do jardim? Perguntou para Eva se era verdade que Deus não tinha deixado eles comerem de nenhuma árvore. E aí Eva já cometeu o primeiro erro dela, né? E escutou a serpente e foi responder. E aí lá vai Eva dizer para a serpente: não, serpente, não foi bem assim. Ele disse que a gente podia comer de todas as árvores, mas não podia comer só daquela dali, do bem e do mal, para poder a gente não morrer. E aí a serpente olha para Eva e diz: tu é besta, vocês são besta, vocês são muito leso. Não sei nem que o pessoal de fora sabe o que é leso, né? Mas o nordestino ele tem um dialeto próprio. Vocês vão aprender um pouco comigo aqui, né? Que a minha Bíblia é nordestina. Mas enfim. E aí, Adão e Eva, ou melhor, a serpente olha para Adão e Eva e diz: vocês são lesos. Sabe por quê que Deus não deixou vocês comerem da árvore, daquela árvore dali? Porque, olha, vou ler aqui. Porque Deus bem sabe que, no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal.
Então, o que é que a serpente faz? Ela muda o discurso de Deus. Ela faz a cabeça de Adão e Eva e faz com que eles entendam o discurso de Deus de outro jeito, né? E aí, vai dizer na Escritura que a mulher, Eva, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e era muito apropriado para abrir a inteligência, comeu e apresentou também ao seu marido. Então eles comeram e os seus olhos se abriram, e vendo que estavam nus, tomaram folhas de figueira, ligaram-nas e fizeram tangas para si. Isso é, conheceram o pecado. E a partir do momento em que conheceram o pecado, souberam da concupiscência, passaram a ter malícia, perceberam que estavam nus e perceberam que aquilo era um problema. Então quiseram se cobrir, quiseram se vestir. Não só se vestir corporalmente, mas quiseram se esconder de Deus. Então, eis que as escrituras vão dizer, né? Eis que ouviram o barulho dos passos do Senhor Deus que passeava no jardim. Eu gosto muito dessa parte, né? A gente imaginar que Adão e Eva tinham ali na convivência do Éden Deus que passeava entre eles, né? Deus que andava entre eles, Deus que conversava com eles, Deus que olhava eles nos olhos. Eles tinham aquela intimidade, eles tinham aquela comunhão. E escolheram perder essa comunhão, né? A hora da brisa da tarde. O homem e sua mulher esconderam-se da face do Senhor Deus. Se esconderam, ficaram com medo, ficaram com vergonha de Deus. Até que Deus pergunta: Onde estás? Pergunta ao homem: Onde estás? Aonde você foi parar? Aonde o pecado te levou? Como você foi capaz de ir para tão longe de mim, né? E aí o homem, Adão, respondeu: Ouvi o barulho dos vossos passos no jardim e tive medo, porque estou nu e ocultei-me. Tive medo da minha maldade. Tive vergonha do meu pecado. Olha onde eu cheguei. Olha tudo que o Senhor fez para mim. E olha a lama onde eu quis me colocar, né? Como aquele filho pródigo que, vendo que estava comendo ali a comida dos porcos, lembrou da comida boa que tinha na casa do pai. Então, Adão e Eva se esconderam da presença de Deus. E aí o Senhor Deus disse: Quem te revelou que estavas nu? Terias tu porventura comido do fruto da árvore que te havia proibido de comer? O homem respondeu: A mulher que puseste ao meu lado apresentou-me deste fruto e eu comi. A mulher que me deu. E aí o Senhor Deus disse: Por que fizeste isso? E aí Eva falou: Foi a serpente que me enganou. E aí o que é que Deus fez? Olhou para a serpente e disse: Porque fizeste isso, serás maldita entre todos os animais domésticos e feras do campo. Andarás de rastro sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias de tua vida. Porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E aí a gente já conhece essa passagem, mas Catarina, por que você quis colocar essa passagem para a gente hoje? Porque eu preciso que vocês entendam que somos nós isso aqui. Isso aqui é a nossa história. Isso aqui é a história de Catarina. Isso aqui sou eu. É a minha alma, é a sua alma. A gente fez isso, né? E o que aconteceu ali? Pensem junto comigo. Deus tinha criado tudo para Adão e Eva, aquele jardim, aquele paraíso. Adão e Eva tinham as portas do céu abertas para eles. Mas eles escolheram o pecado. Eles escolheram cair, eles escolheram trair a Deus. E a partir daquele momento em que isso acontece, Deus que tinha um plano de salvação da humanidade, Deus que tinha um plano de comunhão, um plano de eternidade para Adão e Eva, ele viu que o seu plano, entre aspas, né? Porque Deus sabe de tudo, mas entre aspas, tinha falhado, entre aspas, né? Mas Deus que poderia simplesmente deixar o homem ali ao léu. Ah, você errou, você pecou, agora você que se vire, você vai sofrer, sofra as consequências, arque com as consequências, como muitas vezes nós dizemos, né? Ou a gente já escutou de alguém. Você fez errado, arque com as consequências. Deus não quis nos deixar ao léu. Deus não quis nos deixar sozinhos, né? Deus não quis nos abandonar. A gente, na prática, na nossa vida, a gente vive frequentemente esse sentimento que Adão e Eva sentiram de vergonha de Deus, de medo de Deus, dessa traição para com Deus. De que forma nós vivemos isso? Porque o tempo inteiro a gente está querendo se entregar a Deus. A nossa alma, ela tem sede de Deus. A nossa alma, ela suspira, né? Como diz o Salmo. Como a costa suspira pela água, a gente suspira por Deus. Mas o que acontece? Ao mesmo tempo que a gente está querendo se entregar a Deus, a gente também está se pedindo de volta. E você pode perceber isso na sua vida. Talvez quantas vezes você já não tentou começar uma turma de consagração? Quantas vezes você já não tentou rezar o texto todo dia, ler a Bíblia todo dia, ir para a missa todo dia ou ir para a missa toda semana, frequentar mais os sacramentos, buscar mais a vida de oração? Mas sempre que você busca se entregar, busca ser mais fiel a Deus,
você se pede de volta. Você desiste, você trai aquele propósito, você volta atrás. Por que que isso acontece conosco? Eu gosto de chamar isso de febre da serpente. Do mesmo jeito que um dia, né, Adão e Eva caíram na falácia da serpente, isso traz até hoje consequências para nós. E nós estamos frequentemente adoentados por essa febre da serpente, que nos faz sempre voltar atrás, sempre acreditar que Deus está nos enganando, né? Porque a gente diz assim: "Ah, eu quero me entregar, eu quero fazer mais por Deus, eu quero rezar mais", mas aí depois eu digo: "Não, tô ficando exagerado, tô fazendo demais, tô me entregando demais", e eu me peço de volta. Isso é a febre da serpente. É a crença de que Deus está nos enganando, né? É a crença de que Deus ele não tem um propósito maior para nós. A mesma coisa que aconteceu com Adão e Eva, quando acreditaram que Deus tinha mandado eles não comerem aquele fruto, simplesmente porque não queria que eles fossem deuses como ele, e não porque era para o bem deles. E a gente é muito assim. Então nós temos essa febre da serpente. E quais são os sintomas dessa febre? Um homem que é ferido, um homem que é infiel, um homem que é inconstante, um homem que é medroso da vontade de Deus, um homem que é desconfiado da vontade de Deus, que não tem liberdade interior, está acorrentado ao pecado. E nós somos assim. Nós somos exatamente desse jeito. Nós estamos frequentemente caindo na mesma falácia da serpente de tanto tempo atrás, né? Mas Deus, bondoso, misericordioso, amoroso, quis nos dar um remédio. Quando a pessoa é picada por uma serpente, ela não precisa tomar um soro para poder ela não ter as consequências daquela picada, daquele veneno? Não precisa tomar um soro? Do mesmo jeito, quando nós fomos picados pela serpente ali, naquela ocasião do pecado original, e ficamos adoentados por essa doença da desconfiança, Deus escolheu fazer um soro para nos curar, um soro para nos ajudar a voltar a Ele, para nos ajudar a ter de volta o jardim do Éden, para nos ajudar a ter de volta os passos dele passeando entre nós no jardim. E que soro foi esse que Deus escolheu fazer para ser entre nós e ele um caminho, um auxílio, uma intercessão que nos leva de volta à nossa casa, que é o céu, que nos leva a Jesus, que nos conduz a Deus. Vocês sabem quem é esse soro, esse remédio, essa ajuda que Deus nos deu para não nos deixar desamparados, doentes, sofrendo com a febre da serpente? Quem sabe me dizer qual é esse remédio, né? Essa ajuda que Deus nos deu, esse ato de misericórdia que Deus fez por nós, né? Quem sabe? Quem sabe? Foi a Santíssima Virgem Maria. Nossa Senhora é um ato de misericórdia de Deus, porque não quis nos abandonar a nossa humanidade ferida. Não quis nos abandonar a nossa humanidade, né, traída, traíra. É claro que eu não digo assim, eu gosto de fazer essa reflexão porque é claro que é Jesus, esse que vem para nos salvar, mas quem é esse instrumento que nos leva até Jesus, que é o próprio Deus? Né? Porque Jesus é o próprio Deus. Quem é esse instrumento que nos leva até Jesus? Quem é essa mulher que Deus colocou ali, né? Como um instrumento de pisar na cabeça da serpente? Ficou muito claro no Gênesis que a mulher ela feriria a cabeça da serpente. Quem é? Quem é? Ele poderia ter dito o homem, não, ele disse a mulher. Porque ele sabia que viria uma mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Claro, para nos ajudar a chegar até Jesus. Mas ela vem como esse meio, como essa ajuda, como esse instrumento, esse auxílio. Então, é a Santíssima Virgem Maria. É aquela que, através do seu sim, disse um sim não só dela, mas disse o sim de toda a humanidade à salvação. Porque foi o sim dela que nos trouxe Jesus. Foi o sim dela que abriu as portas do céu para nós, que nos trouxe a salvação. Então, Nossa Senhora, ela é uma cartada de misericórdia de Deus na nossa vida. E é isso que a gente vai entender no tratado. É isso que a gente vai entender na turma de consagração. Me perguntaram, Catarina, qual o propósito da turma de consagração? É a gente entender isso. Por que Deus criou a Virgem Maria? Por que ela é tão importante? Por que eu recorro a ela? Por que ela intercede? Então é isso que a gente vai entender aqui no nosso estudo. E quem fundou a consagração à Nossa Senhora? Quem foi que fundou essa fama hoje em dia que tem tão grande da consagração à Nossa Senhora? Muitos podem pensar, foi o escritor do tratado, foi São Luís Maria, né? Foi ele que fundou a consagração à Nossa Senhora. Não, não foi. Até porque até esse termo, consagração à Nossa Senhora, ele é bem mais antigo do que São Luís Maria, para começar, né? Mas não foi nenhum santo. Quem fundou a consagração à Virgem Maria foi o próprio Jesus. Quando na cruz ele nos disse, né, lá nas escrituras está dizendo, junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena.
Quando Jesus viu sua mãe perto dela, o discípulo que amava, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a recebeu como sua mãe. Então, ali na figura de São João, Jesus consagrou toda a humanidade à Virgem Maria e entregou a Virgem Maria a toda a humanidade. Então, a consagração não foi fundada por nenhum santo, por nenhum papa, por nenhum teólogo. A consagração foi fundada pelo próprio Jesus lá na cruz. Nos seus últimos momentos, perto da sua morte, quase morrendo por asfixia, Jesus juntou poucas de suas últimas palavras para nos entregar a Nossa Senhora, para nos deixar como testamento para a Virgem Maria e para deixá-la a nós também como testamento. E aí, o que São Luís Maria Griot de Montfort fez? Ele apenas quis, né, inspirado pelo Espírito Santo, dar luz a essa passagem do Evangelho e nos mostrar um caminho de tornar isso real, né? Isso que Jesus nos pede, real. Mas eu quero começar aqui sobre São Luís Maria falando quem foi esse santo para vocês. São Luís Maria foi um santo que nasceu em 1673, então ele é do século 17, e São Luís Maria, né, ele sempre foi um menino muito devoto, de uma família muito católica, e desde sempre quis ser sacerdote. Então ele entrou no seminário, e lá no seminário ele ficou responsável por uma biblioteca. Ele era um santo francês, então ele ficou responsável por uma biblioteca de um seminário que era muito grande, um seminário famoso, né, grande, muito grande. E nesse seminário tinham muitos livros. Então, São Luís Maria era extremamente estudioso, leu muito, leu por ser bibliotecário, leu todos os livros que tinham ali disponíveis. Então, é um santo extremamente inteligente, muito mesmo. Tanto que ele vai ter um papel muito importante. Por quê? Na época dele, estava famosa uma heresia chamada de jansenismo. E essa heresia, ela dizia que o homem é pecador e, basicamente, Deus não tem misericórdia do homem, né? Colocando aqui de forma bem simples para vocês entenderem. Deus não tem misericórdia do homem. O corpo do homem é corrompido, o homem é pecador, o homem é corrompido e não tem jeito de chegar a Jesus, né? Não tem como chegar a Jesus. Tudo que era voltado à humanidade, o jansenismo era contra. Inclusive, o jansenismo era contra a devoção à Nossa Senhora e ele era contra a Eucaristia, ele era contra a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. E apesar de ser algo tão absurdo para a gente hoje, na época estava muito famoso, né? Os discípulos tinham vários discípulos dos jansenistas e era uma heresia que estava se propagando muito rápido e se propagando muito. Então, São Luís Maria, junto com outros santos, também como São Domingos, eles tiveram um papel extremamente importante no combate a essa heresia. Então, São Luís Maria, ele estudou muito para poder se qualificar de fato, para poder combater essa heresia, né? E aí ele foi muito importante. Então vocês vão perceber que no livro ele fala muito dos réprobos, dos condenados, porque o papel de São Luís Maria era de fato fazer as pessoas acordarem para perceberem que a devoção à Nossa Senhora não só era boa, como ela era necessária, já que na época muita gente não estava acreditando em Nossa Senhora, não estava tendo devoção à Nossa Senhora, achando que era algo errado, né? Então muito do livro dele é voltado de fato para os hereges mesmo, né? E a consagração, o livro que ele escreveu, né? Para vocês terem noção, eu vi uma fonte dizendo que o nome do livro era, a princípio, Preparação para o Reino dos Céus. Então, aqui ele colocou, São Luís Maria colocou, tudo que ele acreditava mais importante para poder a gente chegar no céu. E é tudo voltado para Nossa Senhora. Já eu vi outra fonte dizendo que São Luís Maria escreveu esse livro tão rápido que ele nem colocou um título. Eu vi uma fonte dizendo que São Luís Maria só demorou 3 dias para escrever o tratado inteiro. Então, assim, foi realmente algo muito do Espírito Santo, né? E aí ele nem colocou título, porque ele realmente foi só colocando ali tudo que o Espírito Santo dizia a ele, né? Então foi tudo muito rápido. E esse tratado, esse livrinho, depois que ele escreveu, ali no comecinho do século XVIII, ficou escondido por 130 anos. Isso foi algo que já tinha sido revelado a São Luís Maria, né? Por volta de 130 anos, esse livro ficou escondido. E principalmente por conta da Revolução Francesa. Isso só foi encontrado muito tempo depois, quando as pessoas começaram a ler e a entender. Então, a consagração, ela é uma renovação das promessas do batismo, a gente vai entender isso melhor depois, e entregando tudo nas mãos de Nossa Senhora. E o tratado é apenas um instrumento da concretização disso que Jesus pediu lá no alto da cruz, tá certo? Tá todo mundo comigo, né? Tá todo mundo prestando atenção. Espero que estejam entendendo, certo? E aí, só para vocês verem aqui, uma galera fraca que foi consagrada a Nossa Senhora pelo método de São Luís Maria Griot de Montfort, um povo que eu não sei se vocês conhecem,
Uma galera que eu não sei se vocês gostam, né? Um povo muito básico, só gente ruim aqui, né? Então, são pequenas pessoas que foram consagradas, com certeza, pelo método de São Luís Maria Grande Montfort, fora os que a gente não sabe, né? Então, Santa Terezinha, São Padre Pio, São João Bosco, São João Maria Vianney, São João Paulo II, não preciso nem dizer, né? Porque o lema do homem, o lema papal do rapaz foi Totus Tuus Maria, né? Essa semana eu me emocionei falando, gente, você olha lá a lista dos lemas papais, tem um lema mais lindo que o outro. Tem humildade, tem paz e bem, tem muitos lemas lindos. Aí você olha, São João Paulo II, Totus Tuus, um lema mariano, né? Um homem apaixonado por Nossa Senhora. Então, assim, nós não podemos ter medo de ler esses escritos, de nos entregar essa devoção, porque ela é uma devoção muito segura. É uma devoção que outros santos muito grandes já seguiram o primeiro caminho e agora servem como farol para a gente também poder, né, enveredar por esse caminho. Quem dera a gente, né? Meu Deus do céu, conseguir chegar 1 centímetro do que esse povo chegou, fazendo a mesma consagração que eles, né? Então, para vocês perceberem como é verdade aquilo que eu disse, de que quando a gente se entrega, a gente entende a consagração, cada um de um jeito. Porque imagina como foi que esse povo viveu a consagração. Imagina como esse povo viveu o período de formação para chegar na consagração. Então vamos nos inspirar neles, tá certo? Deixei aqui também para vocês um breve histórico para vocês lerem depois sobre como é que chegamos, né, à importância tão grande do tratado da verdadeira devoção. Como foi que a gente chegou à propagação tão grande da consagração, né? Foi do nada? É tudo certo? Posso ler? Né? Tem alguma coisa errada? Então, os papas, eles foram, ao longo do tempo, aprovando muita coisa, né? Primeiro a beatificação de São Luís Maria, depois eles aprovaram a canonização, os escritos foram permitidos, ao ponto que tinha papa que tinha uma relíquia, né? Pio XII tinha uma relíquia dele, de São Luís, na capela dele particular. Bento XVI distribuiu o livro de São Luís Maria para todos os sacerdotes no ano sacerdotal. Então, assim, basicamente, uma coisa que a gente precisa saber. Tudo que tem dos escritos de São Luís Maria é aprovado pela igreja. Então a gente não precisa ter medo de estar fazendo alguma coisa errada. Porque, inclusive, o próprio São João Paulo II, no seu pontificado, ele escreveu uma carta agradecendo a São Luís Maria Grande Montfort e a todas as instituições monfortinas pela grande riqueza dos livros de São Luís Maria. Então a gente não precisa ter medo, tá certo? E aí fica a pergunta: para quem é a consagração? A consagração é só para os santos? Para pessoas que usam isso ou aquilo, vivem isso ou aquilo? A consagração qualquer pessoa pode fazer? Principal, uma coisa muito importante: a consagração é um direito? Todo católico que se diz católico tem um direito de fazer a consagração? Não. A consagração não é um direito. Preste atenção. A consagração é uma graça. A consagração é misericórdia. Catarina, eu ainda peco. Será que eu posso fazer a consagração? Depende. Você quer continuar pecando? Quer continuar na vida de pecado? Não. Por quê? Porque não pode. Porque Jesus não quer. E a consagração, ela é para a gente fazer a vontade de Deus. Certo? Então, a gente precisa orientar o nosso coração nisso. Para quem é a consagração? Eu quero que vocês prestem muita atenção. É para quem quer ser transformado. É para quem quer abrir o coração para a graça de Deus agir em você. Eu digo a vocês, se essa consagração acabar e nada em você tiver sido mudada, tem alguma coisa errada nesse processo. Se nada remexeu no teu coração, se nada te incomodou, se nada te moveu a buscar mais o céu, a abandonar o pecado, tem alguma coisa muito errada nesse processo. Como eu disse antes, eu não estou dizendo que a gente precisa já ser santíssimo, não. Mas a gente precisa querer tentar. A gente precisa cair, levantar e voltar e chorar e pedir perdão a Jesus e voltar. Né? Então, essa é a vida não só dos católicos, ou melhor, não só dos consagrados, mas de todo católico. Para quem é a consagração? A consagração é para um católico que quer aprofundar a sua vida espiritual. Então, um católico que busca a sua vida sacramental, que busca a sua vida de oração, que quer aprofundar isso, ele é chamado a fazer a consagração a Jesus pelas mãos de Maria, certo? Então, todos nós somos convidados, se queremos ter uma vida repleta da graça de Deus, se queremos caindo, levantar, recomeçar, retomar, junto à mão de Nossa Senhora e assim buscar mais o céu, certo? São Luís Maria vai começar o tratado com essa frase aqui, ó. Foi pela Santíssima Virgem Maria que Jesus Cristo veio ao mundo
e é também por ela que ele deve reinar no mundo. E a gente pode resumir todo o tratado apenas nessa frase, porque ela é a mais importante de todas. Por que fazer a consagração? Porque nós queremos chegar até Jesus pelo modo como ele chegou até nós. Como foi que Deus mandou Jesus até nós? Deus mandou Jesus até nós através da Virgem Maria. Então, como nós devemos querer chegar até Deus? Através também da Virgem Maria. Porque Deus, ele começa as coisas e acaba as coisas do mesmo jeito. Se ele veio primeiro por ela, ele vai também querer que tudo aconteça através dela. É por isso que nós estamos buscando aqui hoje entender, nos aprofundar numa consagração a Jesus pelas mãos da Virgem Santíssima, certo? E aí, uma coisa que a gente precisa entender, tá, Catarina, se Nossa Senhora é tão importante, se ela é tão grande, por que Nossa Senhora é tão pouco citada na Bíblia, por exemplo? Por que ela é tão pouco citada no Evangelho? Não faz muito sentido. E aí São Luís Maria vai explicar. Durante toda a vida de Maria Santíssima, ela foi oculta, ela foi escondida, por dois motivos. Primeiro, porque a Virgem Maria é humilde, então ele vai dizer, Deus Pai consentiu, isso é, ela pediu e ele atendeu, em que ela não fizesse milagres em vida, pelo menos manifestos, pelo menos que a gente saiba, embora ele tivesse dado poder para isso. Então Deus deu poder a Maria para ela fazer milagres em vida, mas ela não quis, porque ela era humilde, porque ela queria que toda luz, porque ela queria que toda glória, que todo holofote estivesse voltado para Jesus. Deus Filho que quase não falasse, quis que ela quase não falasse, embora tendo-lhe comunicado toda a sua sabedoria. Então, ainda que Deus Filho, né, Jesus, que viveu ali com a Virgem Maria durante 30 anos, tenha falado a ela toda a sua sabedoria, quis que ela não propagasse essa sabedoria, que as pregações não viessem da boca dela. Por quê? Porque ela era humilde. E terceiro, Deus Espírito Santo deixou que seus apóstolos e evangelistas falassem muito pouco sobre ela no Evangelho. Apenas o necessário para dar a conhecer Jesus, apesar de ela ser a sua esposa fiel. Então a gente percebe que a primeira frase de Nossa Senhora na Bíblia é: faça-se em mim segundo a vossa palavra. Uma das primeiras, né? Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. E a última dela é: fazei tudo o que ele vos disser. Ela começa falando de Deus, ela termina falando de Deus, porque para ela é só o que importa. Eu sempre comento isso nas turmas, eu gosto de meditar. Imagino lá os evangelistas escrevendo, né, o evangelho, e aí eles diziam, né, mãe, vou colocar a senhora aqui no evangelho. Eu dizia, não, meu filho, bote não. Fale de Jesus, não quero que gaste uma linha comigo, é para falar só de Jesus. Nem mencione meu nome, finge que eu nem estava aqui, né? Porque Nossa Senhora, gente, ela é toda humilde. Toda humilde, toda humilde, toda humildade. Então é claro que ela foi pouco citada, porque ela não queria receber a luz que era de Jesus, né? Ela não queria essa luz. Então, esse é o primeiro fato pelo qual a Virgem Maria, ela foi oculta, porque ela é humilde. E o segundo fato, porque a Virgem Maria, ela é a obra-prima de Deus. Nossa Senhora é a obra-prima por excelência do Altíssimo, cuja posse e conhecimento ele reservou para si. Ela é a fonte selada do Espírito Santo, onde só ele pode penetrar. Sabe quando você tem algo que você fez e você tem tanto carinho por aquilo que você prefere até guardar? Você só mostra para algumas pessoas que são mais íntimas, porque você tem tanto carinho que você tem medo que quebre, você tem medo que estrague, você tem medo que rasgue, sei lá. Algo pelo qual você tem muito carinho e você guarda porque é tão precioso para você. Deus fez isso com a Virgem Maria. Nossa Senhora é sua obra-prima. A Virgem Maria foi o único coração em toda a humanidade, né? Só homens, que não fossem Deus, como é Jesus, né? De criatura, Nossa Senhora foi a única criatura onde Deus pôde repousar seu coração. Nossa Senhora foi a única criatura, né, junto com São José, que Deus encontrou todas as graças, encontrou todo o privilégio, encontrou todo o carinho, encontrou todo o amor. Nada nela tinha erro, nada nela tinha pecado, nada nela tinha maldade. Ela era toda perfeita, toda. Então ela era o maior carinho de Deus. Ela era o coração mais querido, mais amado, mais cuidado por Deus. E ele não queria sair mostrando isso para todo mundo, porque era algo muito dele, algo muito do coração dele, algo selado, algo reservado, né? Mas apesar disso, Nossa Senhora é tão grande, tão querida, tão amada, que todos os dias, de um extremo ao outro, do céu ao inferno, tudo exalta Maria. Quantas pessoas a gente conhece que tem o nome de Maria? Eu, por exemplo, né? Quantas pessoas a gente conhece que tem o nome de Maria? Quantas paróquias a gente não conhece com o nome de Maria? Quantas ruas a gente não conhece com o nome de Maria? Quantas cidades com o nome de Maria? Quantos feriados com o nome de Maria? Ela é louvada, ela é querida. Mas São Luís Maria vai dizer:
ainda não se louvou, não se exaltou, não se honrou, não se amou e nem se serviu suficientemente a Maria, porque ela merece muito mais. O mundo ainda não ama Maria o suficiente, o mundo ainda não louva Maria o suficiente, ainda é muito pouco. Nenhum coração humano ainda compreendeu as graças e as belezas de Maria Santíssima. Se nós quisermos compreender a mãe, precisamos compreender o filho. E aí, isso daqui, gente, é tão importante. Olha o que São Luís Maria fala. Maria Santíssima tem sido insuficientemente conhecida até agora, e esta é uma das razões por que Jesus não é conhecido como deve ser. Ai, Catarina, o mundo tá tão ateu, o mundo tá tão afastado de Deus, as famílias se destruindo, as pessoas abandonando a igreja, o mundo virado de cabeça para baixo, todo mundo confuso. São Luís Maria fala: isso acontece porque Jesus ainda não é conhecido como deve ser. Porque se ele fosse conhecido como deve ser, ele seria amado e o mundo não seria assim. Mas Jesus não é conhecido e, consequentemente, não é amado porque Maria não é conhecida. Porque quem conhece a mãe quer ir para o filho. Quem conhece a mãe é empurrado para o filho. Quem conhece a mãe, quem ama, quem louva a mãe, vai querer amar, conhecer e louvar o filho, certo? Então, se é certo que o conhecimento e o reino de Jesus se estabelecerão no mundo, não será mais do que uma consequência necessária do conhecimento e do reino da Virgem Maria. Ela deu Jesus ao mundo uma primeira vez e há de fazê-lo isso resplandecer também na segunda vez. Então, se nós queremos um mundo que ame Jesus, se nós queremos um mundo católico, um mundo que ame, um mundo que seja pacífico, um mundo sem guerras, esse mundo virá quando a devoção à Nossa Senhora se estabelecer. Aí é por isso, minha gente, que nós vamos nos consagrar na devoção mais linda que existe, devoção do Imaculado Coração de Maria. O que é que Nossa Senhora diz em Fátima? O meu Imaculado Coração triunfará. A paz se estabelecerá no mundo através do meu Imaculado Coração. É por isso que a gente entende, o reino de Jesus virá através do reino de Maria. Que venha o reino de Maria então, porque se o reino de Maria vier, o reino de Jesus também virá. Vamos comentar isso? Que venha o reino de Maria. Vamos colocar isso aí nos comentários. Que venha o reino de Maria. Essa será a nossa oração. Essa será o nosso pedido. Porque quando o reino de Maria vier, significa que o Imaculado Coração terá triunfado. E o mundo não terá guerra, o mundo não terá dor, o mundo não terá sofrimento. Porque Nossa Senhora será soberana, Nossa Senhora será rainha. Isso é possível ainda aqui na Terra, viu? Isso é possível ainda aqui na Terra, né? Então, esse reino de Maria virá e depois virá o reino de Jesus também, tá certo? No capítulo 1, São Luís Maria vai nos falar sobre a necessidade da devoção da Santíssima Virgem Maria, a devoção à Nossa Senhora. E aí ele vai explicar pra gente por que, que nós precisamos ser devotos de Maria. Por que, que a gente tem que ser devoto de Maria Santíssima? Porque a gente poderá dizer, gente, mas assim, Deus ele é suficiente. Deus ele tá bom, ele é ok, ele não precisa de Maria. Isso é verdade, isso é muita verdade. O próprio São Luís Maria vai dizer no tratado que a Virgem Maria, perto de Deus, ela é apenas um átomo. Não dá nem para ver. Nossa Senhora é tão pequena perto de Deus que não dá nem para enxergar a Virgem Maria. Porque, de fato, se a gente colocar Deus do lado de Maria, Deus é infinito e a Virgem Maria fica ali pequenininha. Só que, apesar de Deus ser muito maior do que Maria, apesar de Deus ser completamente independente, apesar de Deus se bastar por completo e não precisar de mais ninguém para completar sua obra e não precisar de mais ninguém para fazer nada para que o que ele queira seja feito, Deus quis começar e acabar suas maiores obras por Maria Santíssima. Catarina, mas por quê? Gente, porque Deus quis. Deus quis, Deus é e basta. Deus quis que a obra da salvação ela se concretizasse através de Maria Santíssima. Ele precisava de Maria? Não. Mas ele quis precisar. Se a gente colocar isso na cabeça, tudo vai ficar mais simples. A gente não vai ter esse medo de amar muito Nossa Senhora. A gente não vai ter esse medo de estar cometendo uma idolatria, de estar cometendo, como muitos pejorativamente falam, uma mariolatria. Porque não, gente, o próprio Deus, ele quis precisar de Maria Santíssima, como nós vamos precisar dela também. Ele que é independente, ele que é perfeito, ele que é bom, ele que é soberano, ele que é tudo, quis depender de Maria. Quem é a gente na fila do pão, né? Para também não querer seguir esse mesmo preceito, depender da Virgem Maria.
Então, nós dependemos, nós queremos depender, nós nos entregamos, nós amamos Maria, porque um dia Deus quis precisar do sim de Maria para que a salvação viesse ao mundo. Deus quis precisar de Maria para que o filho dele fosse gerado. Deus quis precisar de Maria Santíssima e de São José para que o menino Jesus fosse criado, fosse educado, crescesse, comesse. Deus quis precisar de Maria para que o menino Jesus pudesse amamentar. Você já parou para pensar nisso? Foi Maria Santíssima que alimentou um bebê, Deus, menino Deus, por meses. E ele dependia só dela para poder crescer. Você que já é mãe, gente, eu fico dizendo sempre, a consagração é para as mães, porque assim, as mães entendem muito o que eu falo, porque compartilham da mesma vivência que a Virgem Maria. Quantas vezes você podia estar sem fome, podia estar sem força, podia estar sem sede, mas você comia, você bebia água, porque você sabia. Essa criança só vai crescer se eu der leite a ela. E esse leite vem de mim, então eu preciso me cuidar, eu preciso comer. Na verdade, você estava lá grávida, enjoada, sem fome. Não, mas eu preciso comer, porque essa criança agora depende totalmente de mim. Gente, Nossa Senhora viveu a mesma coisa que vocês. Só que ela viveu com o menino Deus. Então, olha o grau de dependência que Deus quis ter de Maria Santíssima. Ele quis, ele não precisava, ele não devia. Ele podia ter vindo de qualquer outro jeito, mas ele quis vir por meio da Virgem Maria, por meio de Maria Santíssima. Por isso, Deus não olhou para a humanidade e escolheu a melhor entre nós. Não, Deus criou uma perfeita. Deus primeiro tirou todo o pecado dela para poder ela ser preparada para poder receber ali no seu ventre o menino Jesus. Então Deus quis começar e acabar todas as suas maiores obras por meio de Nossa Senhora, a encarnação e a crucificação. Nossa Senhora estava na primeira e estava na segunda, e foi importante nos dois processos, né? Então, por isso, a gente entende a necessidade da devoção à Nossa Senhora. Deus quis se servir de Maria na consagração, ou na encarnação. O que Santo Agostinho vai nos dizer? O mundo era indigno de receber o Filho de Deus diretamente das mãos do Pai. O mundo tem as mãos sujas, pecadoras, indignas. Então, Deus deu a Maria a fim de que o mundo o recebesse por meio dela. Deus criou alguém com as mãos puras, com as mãos imaculadas, para poder carregar aquele menino santo no colo. Porque eu nem você poderíamos carregar esse menino no colo, porque nós somos pecadores. Porque a gente cai e levanta todo dia. E Nossa Senhora nunca caiu. Nunca. Ela foi criada sem essa possibilidade de cair. Então, ela é pura, ela é perfeita, ela é imaculada, e ele só poderia vir pelas mãos dela, pelo ventre dela, né? Ela era a única possível de receber o menino Jesus, o próprio Deus encarnado. Por isso São Luís Maria vai nos dizer: Jesus deu mais glória a Deus Pai pela sua submissão a Maria durante 30 anos do que lhe teria dado se convertesse toda a terra operando os maiores prodígios. Ó, quão altamente glorificamos a Deus quando nos submetemos para lhe agradar, a Virgem Santíssima, a exemplo de Jesus Cristo, nosso único modelo. De forma muito bonita, Futoshi vai dizer, né, que Deus, ou melhor, que Jesus agradou tanto a Deus tendo Nossa Senhora, estando ali na presença de Nossa Senhora durante 30 anos, que ele passou 10 vezes mais tempo com ela do que o tempo que ele passou com os apóstolos, né? Porque ele viveu sua vida pública ali dos 30 aos 33, então ele passou 30 anos com os apóstolos, ou 3 anos, melhor, 3 anos com os apóstolos. Ele passou 10 vezes mais tempo com Maria Santíssima do que ele passou com os apóstolos. Jesus poderia ter começado a pregar muito mais cedo, ter começado a fazer seus milagres públicos muito mais cedo, ter começado a operar prodígios muito mais cedo. Por que ele não fez isso? Por que ele preferiu ficar com Maria? Por que ele preferiu ficar ali na casa de Nazaré? Porque com certeza Jesus ele tinha muito mais a ganhar e muito mais a agradar a Deus fazendo aquilo do que não fazendo. Senão ele não teria feito. Porque o próprio diz: o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Então Jesus só fazia, obviamente, coisas que fossem vontade de Deus. E foi vontade de Deus, então, que Jesus passasse muito mais tempo com Maria Santíssima do que passasse tempo com os apóstolos. Como é que a gente também não vai querer passar tempo com Maria? Como é que a gente também não vai querer passar tempo sendo criado por ela? Jesus viveu até os 30 anos na casa dos pais, né? E a gente quer se emancipar de Maria? E a gente quer deixar, quer dizer que a gente é autossuficiente, que a gente não depende dela para ir até Deus? Que arrogância, que desumildade, né, da nossa parte. Porque com Jesus não foi assim. Então, como será que foram esses 30 anos? Esse é o papel de um consagrado. Meditar sobre essa relação entre Jesus e Maria. O que eles conversavam?
né? Então, o que será que Jesus ensinou a Nossa Senhora? O que será que ele falou sobre as almas? Será que ele não disse, olha, um dia a senhora vai aparecer numa cidade lá em Portugal? Num dia a senhora vai aparecer um índio lá numa cidade no México? Um dia a senhora vai aparecer lá numa cidade na França, a uma menina chamada Catarina. E isso tudo a senhora vai fazer, vai ser tão lindo. As almas vão me amar tanto através da senhora. E deu orientações à Virgem Maria e falou para ela sobre o céu e falou para ela sobre Deus e mostrou para ela tantos mistérios que a gente nunca vai saber, né? Então, como foi essa relação? Como foi esse convívio entre os dois? Então, isso é por isso que se diz que Deus, que Jesus deu muito mais glória a Deus, submisso a Maria durante 30 anos, do que ele teria dado fazendo outras coisas. Porque tudo que Jesus fez foi para a glória de Deus. E isso, então, foi a coisa que mais daria glória a Deus. Então, a nossa submissão à Virgem Maria também é a que mais vai dar glória a Deus, certo? Foi pela Virgem Maria que Jesus quis começar todos os seus milagres. Então a gente já conhece o primeiro milagre público de Jesus, né? Eu espero que vocês saibam. O primeiro milagre público de Jesus que foi as bodas de Caná. Através da intercessão da Virgem Maria, Jesus operou o seu primeiro milagre. Mas a gente esquece também que existe um outro milagre, que é um milagre oculto, um milagre escondido, não é um milagre público, que Jesus operou também através da intercessão da Virgem Maria, que foi a purificação de São João Batista, ainda no ventre de Santa Isabel, quando Santa Isabel encontra Nossa Senhora e diz, né? Bendito é o fruto do vosso ventre, bendita és tu entre as mulheres. Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Então, naquele momento, a igreja vai nos dizer que São João Batista foi purificado de todo o pecado. Por isso, São João Batista é o único, junto com Nossa Senhora, que nós celebramos tanto o nascimento quanto a morte. Por isso que a gente tem duas festas de São João durante o ano. Todos os outros santos, a gente só celebra a morte, porque eles nasceram pecadores e morreram santos, né? Mas Nossa Senhora e São João Batista não. São João Batista já nasceu santo, mas ele foi purificado no ventre. E não, ele não era imaculado desde sempre, né? Como Nossa Senhora. Ele foi purificado no ventre. Isso se operou através da intercessão da Virgem Maria. Não existe milagre maior do que a santificação de uma alma. Não existe. São Luís Maria vai dizer que é como o poder de criar um novo céu. E assim Nossa Senhora intercedeu e São João Batista foi purificado no ventre de Santa Isabel. Então ela também pode santificar os mais pecadores como nós, não é? Por isso, São Luís Maria fala: ele começou e continuou todos os seus milagres por Maria, e por Maria os continuará até o fim dos séculos. Então, nós sempre precisamos pedir a intercessão de Maria, não importa o milagre que a gente esteja pedindo. Está pedindo a Santo Antônio, está pedindo a Santa Rita, mas também com a intercessão de Maria Santíssima. Porque os milagres que Jesus fez, ele quis a intercessão dela. Por isso, nós, sempre que a gente precisar de graças grandes, quiser milagres, operar milagres, a gente sempre vai pedir a intercessão de Maria Santíssima, certo? E, gente, acabamos então o nosso conteúdo de hoje, que era até uma parte do primeiro capítulo. Mas antes de acabar, eu quero dizer um negócio muito importante a vocês, certo? Eu sempre vou fazer aqui essa exposição, como vocês podem perceber. Eu sempre vou agir, né, como uma mediadora para vocês do conteúdo que está no tratado. Mas o que é passado na formação não substitui o que está no tratado, porque é claro que eu não vou conseguir aqui expor todos os pontos do tratado. Eu vou trazer os pontos mais importantes, os pontos que talvez gerem uma dúvida ou outra, e vou aqui querer explanar com vocês, querer conversar, querer meditar com vocês. Mas a leitura do tratado é extremamente importante. Então, por favor, sigam lá o nosso cronograma, façam as orações a partir do dia 11. A nossa próxima formação é dia 12. Então, as orações vão começar um dia antes da nossa próxima formação, tá certo? E o principal que eu deixo para vocês hoje, não se preocupem com o exterior. Foquem agora no interior. Tudo o que for mais vai ser acrescentado, né? Como diz o próprio Jesus. Uma outra coisa também, por favor, prestem atenção no nosso grupo. O grupo é fechado exatamente para poder vocês não se dispersarem com as mensagens. Então prestem atenção nos avisos que eu coloco lá, porque aí depois vocês se perdem e quando vejo a consagração já está lá na frente, porque vocês não prestaram atenção no grupo. Então prestem atenção lá no grupo, tá certo? Porque lá eu vou dar todos os avisos mais importantes, tá certo? E uma outra coisa também, se alguém não tiver no grupo, já falaram aí, não foi? Espero que já tenham comentado. Mas enfim. Acompanhem o nosso cronograma, façam tudo todos os dias, certo? Tinha uma coisa que eu queria falar também, mas eu tô esquecendo agora.
Qualquer coisa depois eu aviso no grupo. Mas não tem problema não. Ah, lembrei. Todos os administradores do grupo são pessoas da nossa equipe e vocês podem falar com essas pessoas caso vocês tenham alguma dúvida, caso alguma coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem. Mas uma coisa que eu peço a vocês, por favor, assista a primeira formação, porque às vezes vocês têm uma dúvida que eu já falei exaustivamente aqui. Aí vocês vão ter que escutar duas vezes, certo? Então, se vocês puderem, por favor, assistam a primeira formação, depois vocês tiram dúvida lá com o privado, no privado com o pessoal, tá certo? E uma outra coisa, reforço muito. Nada que seja importante vai deixar de ser dito no grupo ou na formação. Nada. Então, não precisam ficar ansiosos, não precisam ficar nervosos, afobados, agoniados. É a nossa sétima turma. Eu sei que vocês estão ansiosos. Eu sei que a pessoa fica nervosa, aperreada, agoniada. Mas não se preocupem. Vai dar tudo certo, certo? Qual é a parte mais importante? Abandonar o pecado e amar Nossa Senhora. O resto é resto, entendeu? O resto é resto, não se preocupem. Tá bom, gente? Todo mundo entendeu? Tá tudo ok? Tudo certo? Pra gente finalizar, eu quero que vocês terminem colocando uma frase que vai marcar para vocês durante a semana, certo? Que vai ser importante para poder marcar vocês durante a semana. Quero ser transformado pela ação de Maria. Vamos colocar essa frase aí para mim nos comentários, para eu saber que vocês estão aqui comigo até o final e que vocês vão buscar fazer isso durante a semana. Quero ser transformado pela ação de Maria. E que essa seja a imperativa, né, da nossa semana, tá certo, gente? Que Deus abençoe, que vocês tenham uma semana de graça. Acompanhem lá no Instagram, e qualquer coisa falem com algum dos administradores. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que. Sim, outra coisa, se vocês souberem de alguém que está na consagração, chame a pessoa para assistir, fique cobrando, viu? Chamando. E aí, assistisse? Como é que foi? Gostou? Partilhem, conversem uns com os outros. Se você conhecer alguém que é da consagração. Tá certo? Então é isso. Que Deus abençoe. Salve Maria Imaculada. Uma semana muito santa. Rezem por mim. A gente vai rezando sempre uns pelos outros. Um beijo, tchau e até a próxima.